Muito bom dia, no glorioso, poderoso e maravilhoso nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Um abraço a todos os nossos amigos, companheiros de jornada. Que Deus vos abençoe ricamente, enriquecendo-vos cada dia mais de sua graça e vos enchendo de fé, amor e toda a bondade. Bem, ao ouvir alguém falar comigo a respeito dessas coisas novas que estão acontecendo, a respeito de desigrejados, que vem a ser isto? Bom, eu, analisando segundo as Escrituras, chego a uma conclusão. São desviados. Desviaram da verdade, da doutrina dos apóstolos e dos profetas, e então, já que desviaram da doutrina dos apóstolos e dos profetas, desviaram-se dos ensinos de Jesus. Porque o que nós temos, além dos evangelhos, são as cartas daqueles que conviveram, andaram e foram ordenados diretamente por ele, por Jesus, para continuarem ensinando aquilo que tinham aprendido. Nós encontramos que Paulo, ele foi enfático, claríssimo, em dizer que tudo que ele ensinou, ele não aprendeu de nenhum homem, nenhum apóstolo também, nem de Gamaliel e nem de nenhum apóstolo. Ele aprendeu diretamente de Cristo, do Senhor e Mestre. Agora, temos que ter um contexto para falar de algo que parece que é bom e, na verdade, é diabólico. Imagine só como que o diabo é astuto. É o lobo, né? O lobo é astuto em todos os sentidos. Agora, Paulo, escrevendo a Timóteo, vou começar no capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Vem cá, Paulo, é uma excelente obra. Mas para quê? Ele vai ter que ter um local para ele ser o bispo ali? Então quer dizer que ser desigrejado é ser anti-escriturístico. Então é anticristo. Então é o diabo. No fundo, lá no fundo mesmo, são dirigidos por Satanás. Não precisa mais de cear, batizar, ir à igreja e nem contribuir na igreja, porque eles têm medo da palavra dízimo. Para começar, eles têm medo da palavra dízimo. São tão fracos na fé, desviaram. Como se o dízimo fosse algo para rebelde entregar. Não. Estão vendo? Depois a gente vai fazer uma programação a respeito profunda desta questão aí de dinheiro na igreja. E vamos fazer uma live, porque o nosso tempo aqui, nesses áudios, são curtinhos. Agora, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ensinar para quem? Ninguém vai se sujeitar a mais nada, pô.
Este é o tempo cruel, não é? Satanás conseguiu o que ele queria: desviar as pessoas do caminho da verdade. Agora, o bispo, ele deve ser não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então vejam bem, para que bispo? Para que esse episcopado se não tem ninguém? Então veja que a igreja do Senhor Jesus, ela permanece fiel à palavra e congregando com aqueles que têm o amor de Deus em seus corações. Porque quem ama tem prazer em encontrar-se com aquela pessoa com quem ama. Mas, desta forma, então, nós encontramos esta resposta desta forma: desigrejados são desviados. Desigrejados são desviados. Mais um pouquinho sobre o bispo. Não neófito, para quem soberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E da mesma forma os diáconos. Ué, Paulo, para que diáconos? Se ninguém vai se reunir, se reúne. É errado se reunir, congregar. Para que diácono? Para ajudar as pessoas? Para que foi constituído de diáconos em Atos capítulo 6? Eles deveriam dizer, os apóstolos, de ver assim como esses usados por um espírito maligno dizem: cada um para si, Deus para todos, você na sua casa e eu na minha. Você sirva a Deus na sua casa, eu sirvo aqui na minha, você se vira. Veja se essa doutrina tem alguma base escriturística. Como que a gente não vai falar contra os espíritos malignos? Por isso a gente não cita o nome das pessoas. É preferível assim. Mas os espíritos que as regem, que as leva a deixar o caminho da verdade e entrar neste caminho da infidelidade. Não querem ser fiéis. Querem ter uma vida apenas individual. Isso é uma doutrina das mais terríveis. É uma das últimas que o diabo criou, né? Mas vejam bem, como que nós devemos nos observar essas coisas? Temos aqui também, no capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. Vejamos o que está escrito. No capítulo 6 da carta de Paulo a Timóteo. No verso, vejamos se está correto aqui, verso 21. Ele diz assim, olha: ó Timóteo, guarda o depósito, isso aqui no 20, né?
Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Eles são opositores à verdade. Todo aquele que se levanta contra as Escrituras, torce as Escrituras, são opositores. É a oposição. Vãos e profanos, e as oposições à falsamente chamada ciência, a qual, professando-a a alguns, se desviaram da fé. Então são desviados, Paulo está dizendo que eles são desviados e realmente são desviados do caminho da verdade. Agora, então fica assim, você compreendeu o que são os desigrejados? Pessoas desviadas do caminho da verdade, que estão caminhando a largos passos para a sua própria destruição, levando eles e outros que dão ouvidos a eles, deixando a palavra de Deus para trás, para seguirem ensinos contrários a Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Paulo dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Aqui Paulo cita o nome, dos pregadores de mentiras, palavras enganosas, que suas palavras roem como gangrena, torcendo as Escrituras, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Vejam o que eles criaram lá. Já teve o arrebatamento, já a ressurreição já se deu, você não precisa de fazer mais nada, tudo acabou. Meus irmãos, esses espíritos não morrem. Fique com a palavra de Deus. Não se desvie dela. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Agora o verso 19. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. Então nós chegamos a essa conclusão e dizemos, segundo as Escrituras, como estamos lendo, que são pessoas desigrejados, que pregam isto, que ensinam isto, são desviados do caminho da verdade. E a última referência nossa está em Tiago capítulo 5. Vamos rapidamente a Tiago capítulo 5, verso. Vamos começar aqui, verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente?
chame os presbíteros da igreja. Mas não tem ajuntamento, Paulo. As pessoas acham que não tem mais que ter ajuntamento, não tem que ter uma congregação. Onde que vai ter esses? Não vai ter presbíteros? É cada um para si só, individualistas. Diabolicamente eles são. Eles estão agindo, melhor dizendo. Diabolicamente estão agindo ao dizer que não existem mais. Por que congregar-se? Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, o nosso afã, o nosso desejo é que, se você ouvir, preste atenção, olhe o que você tem feito, que caminho tem tomado e qual a sua decisão. E volte para aquilo que é escriturístico, bíblico, com contextos, não só um versículo isolado. E não deixe a congregação, conforme Paulo escrevendo aos Hebreus, sua carta aos Hebreus disse, que não deixe a sua congregação como muitos naqueles dias já estavam fazendo isto também. Então vocês descobriram uma coisa nova? Não. O mesmo espírito errado que estava lá nos dias de Paulo está aí agindo sobre vocês. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. Um abraço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vos abençoe. Amém.